Boa noite, graça, vida e paz a todos. Amém? Pode se assentar. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. Se desliga para mim, por favor. Louvado seja Deus. Nós, nos domingos, temos colocado a nossa vida na presença do Senhor para que Deus venha falar conosco através da mensagem que o Espírito Santo tem sobre nós. Às quartas-feiras a gente tem estudado aqui mais profundamente acerca do Espírito Santo, né, com o material que a gente tem desenvolvido, que compramos, né? E nós estamos aqui todas as quartas-feiras, se você quiser, puder estar aqui conosco. Eu tenho ministrado as aulas, sei que Deus tem muito a fazer ainda, temos um material bem dentro da nossa condição da palavra de Deus, que é mais importante. Então eu creio que Deus tem nos abençoado aqui às quartas-feiras, então já aproveita esse momento para falar para você sobre isso, né? E a gente também ora e busca a presença de Deus. Irmãos, nessa noite eu quero ser um pouco mais breve, porque nós temos um batismo, né, hoje, e aí vamos destinar um tempo também a isso, porque é importante para a igreja, pessoas descendo as águas do batismo. Para nós é uma alegria, mas tudo isso a gente declara e a gente sabe que é pela causa do Espírito Santo. É Ele que adentrou aos nossos corações, é Ele que entrou no coração da Maria, o poder de Jesus Cristo e o Espírito Santo que a convenceu, que mudou a vida dela, e eu sei que ela hoje está feliz por estarmos aqui juntos com esse momento. Então a gente está continuando nessa mesma caminhada durante esses domingos e quartas do mês de setembro, né? Até que o Senhor nos mostre, né, que a gente tem que alterar, mas por enquanto vamos continuar falando acerca do Espírito de Deus, porque é importante para nós entendermos isso. João capítulo 3 é um texto bem conhecido da palavra do Senhor. É o encontro que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um homem importante na época, era um homem importante no seu meio, um judeu importante. Mas ele esteve com Jesus uma noite, né? E ele conversou com Jesus acerca das coisas do reino dos céus. A gente não tem bem definido aqui a conclusão de tudo isso, mas depois a gente vai ver um pouco mais para frente nos evangelhos, no final, João capítulo 19, ele está lá com José da Arimateia. No dia em que Jesus foi crucificado, Nicodemos está junto lá para sepultar o corpo de Jesus. Então, dá-nos a entender que alguma coisa foi transformada na vida daquele homem, por ele estar ali, né? Mas a Bíblia nos diz assim, acompanhe comigo a leitura, para a gente começar. E havia entre os homens, capítulo 3, versículo 1, havia entre os homens, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem
que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja também levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? É um texto que nós conhecemos, que nós sabemos, que nós já ouvimos, que nós temos muitas vezes, talvez um dos textos mais usados dentro da palavra de Deus para novos convertidos, ou se você quer falar do amor de Jesus para uma pessoa que nunca ouviu, é um bom começo falar sobre João 3,16. Né? É muito conhecido, a gente sabe disso, né, Mateus? Louvado seja Deus por isso. Mas aqui nessa conversa entre Jesus e Nicodemos, a gente vai começar a entender, e aqui é João capítulo 3, né? No começo, aqui, logo depois do primeiro milagre que Jesus fez nas bodas de Caná. Então, a fama de Jesus já estava correndo pela redondeza, e Nicodemos vai, numa noite, escondido, porque ele teve que fazer isso, porque ele fazia parte da diretoria, né? Fazia parte do Sinédrio, fazia parte de toda aqueles que comandavam a religião judaica naquele instante da época, né? E ele foi ali numa noite e recebeu uma palavra de Jesus. Mas eu relendo esse texto ontem, eu entendi que isso tem muito a ver com a igreja de hoje também. Como tinha a ver com a igreja daquela época, como tem a ver, como teve muito a ver com a igreja que prosperou, com a igreja primitiva, com as igrejas de Atos dos Apóstolos. Por que eu digo isso para você? Porque a gente vê ali pontos que Jesus fala para Nicodemos, que hoje é muito importante a gente entender para a nossa vida. Jesus foi muito claro com Nicodemos. Jesus não quis contar uma grande história ou falar acerca de grandes coisas, mas Jesus foi exatamente naquilo que aquele homem precisava ouvir. E aquele homem precisava ouvir que é necessário nascer de novo. Esse é o primeiro ponto. Que é necessário nascer de novo. Segundo ponto, que aqueles que são nascidos do Espírito andam segundo o Espírito. Aqueles que são nascidos da carne continuam fazendo coisas da carne. E que, no versículo número 8, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então a gente tem fortalecido e buscado nesses dias do mês de setembro, falar acerca da pessoa do Espírito Santo, falar acerca daquilo que ele representa para nós, daquilo que ele pode agir em nossas vidas, daquilo que Deus pode fazer através do Espírito Santo em nós hoje. A gente entende, a gente crê na Trindade divina, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito. Eles todos como uma pessoa, porém agindo todos da mesma forma, na plenitude de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus. Então, Jesus está falando isso aqui para Nicodemos. É necessário que a gente nasça de novo. Aí, a primeiro ponto, né, primeira pergunta, talvez razoável, ou talvez clara, ou talvez mais realista que ele podia ter é: como é que pode alguém nascer de novo? E daí Jesus diz para Nicodemos: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque eu disse para vocês que isso mexe com a gente no começo, porque a gente sempre tem uma ideia, ou muitas vezes tem uma ideia, de que só é necessário estar na igreja. Só é necessário participar de uma igreja. Só é necessário vir um dia, quem sabe, vir 2 dias, quem sabe, e aí eu já tive um encontro com Jesus, que é o que Nicodemos imaginava ali naquele momento.
que ele iria lá, viria o que e foi o que realmente aconteceu. Depois a gente vai ver, depois a gente vê, como eu já citei, que lá no final, quando Jesus morre, ele está presente novamente nas Escrituras. Mas aqui, nesse texto, é bem clara essa posição. Eu vim ver quem é você. E Jesus diz para ele, olha, é necessário, a primeira coisa para aquele que chega até mim, é necessário que você nasça de novo. E a pergunta para a nossa vida, quando a gente está tratando sobre o Espírito Santo, é o que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida para produzir um novo nascimento em nós. Para produzir algo que a gente possa entender, Deus me mudou. O Espírito Santo me tratou e eu mudei. Eu antes entendi uma coisa, eu antes fazia alguma coisa, hoje não faço, porque está em contrariedade com as Escrituras. Então este é aquele que Jesus diz, esse anda segundo o Espírito. Mas tem muitos que só vão à presença de Jesus, mas não mudam nada, não se renovam em nada, portanto, continuam andando na carne. E a nossa ideia, a nossa intenção, nesses dias, o que Deus tem falado ao meu coração é isso, é que a gente entenda que o Espírito Santo de Deus faz parte desta igreja. Nós estamos aqui hoje por Ele, para Ele, por Ele. Ele leva nossas petições a Deus. Ele é o representante, Ele é o Senhor sobre as nossas vidas hoje. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou pedir, Ele vai dar para vocês o Espírito Santo, um Consolador, um outro Consolador. Ele virá, Ele vai fazer uma obra especial na vida de vocês e Ele vai testificar a respeito de mim. Essa é a ação do Espírito de Deus em nós. Então, a nossa vida está testificando acerca de Cristo. A nossa vida está comprometida com as coisas acerca de Jesus. E desde o primeiro momento em que a gente observa, quando a gente começa a pregar isso, para uma pessoa que nunca entendeu isso, que nunca escutou isso, o versículo de João capítulo 3, versículo 16, tão importante para nós mostrarmos as coisas acerca do reino de Deus, ele está baseado nesta conversa que Jesus teve com Nicodemos. Falando acerca de transformação, falando acerca de mudança, falando acerca de que a gente precisa ouvir a voz de Deus, a gente precisa ouvir o Espírito Santo de Deus, isso vai transformar a nossa vida, e esse amor que é pregado aqui vai adentrar em nós, e a gente vai sentir Deus em nós, a gente vai estabelecer Cristo em nós, na nossa vida, na nossa conduta, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente pensa, por aonde a gente vai. Por aonde a gente vai, o Espírito Santo de Deus é vivo entre a igreja. O Espírito de Deus precisa ser colocado desta forma, não apenas como um Espírito que paira sobre alguns lugares, ou sobre um Espírito que está de vez em quando em alguns lugares, não. O Espírito de Deus está em nós, a Bíblia diz, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele precisa estar presente na nossa vida. Então Nicodemos teve essa revelação para ele, nua e crua, acerca do Evangelho, acerca das boas novas, acerca de quem é Jesus, acerca das coisas do reino dos céus. E quando ele recebe, eu creio pela interpretação aqui, pelo que está narrado aqui pelo evangelista João, ele nos diz aqui que ele ficou meio perplexo com aquilo, ele indagou Jesus sobre algumas coisas, e pelas respostas de Jesus, Jesus estava entendendo, estava compreendendo que ele não estava entendendo o que Jesus estava dizendo, porque Jesus disse, se eu estou te falando coisas acerca daqui da terra, você não entende? Imagine se eu te falar acerca das coisas celestiais, ou você deveria saber disso, Nicodemos, pois você é um estudioso, você é um estudioso da palavra, do Antigo Testamento, você está entre os maiorais de Israel. Então Jesus mostra aqui que não basta estar estudando a fundo
todas as coisas, se não houver uma transformação, uma modificação nas nossas vidas, um novo nascimento. Jesus é claro aqui: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, porque não tem como, não é que é uma porta que está fechada, não, é que não tem compreensão sobre as coisas acerca de Deus, acerca do reino de Deus. O que nos dá compreensão acerca das coisas de Deus é o Espírito Santo de Deus. Esse que nos dá compreensão. A gente consegue compreender coisas de Deus, coisas incompreendíveis perante muitas pessoas. E Deus vai começando a transformar, modificar, usar, mover. Isso é resultado da ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode nos revelar coisas que só Ele sabe? Sim, eu continuo crendo nos dons espirituais, eu creio que eles não cessaram, eles continuam sobre a nossa vida. É possível a gente receber de Deus dom, que a gente possa impor a mão sobre os enfermos, eles serem curados, a gente possa interpretar línguas estranhas, a gente possa ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Tudo isso está, dom de fazer milagres, tudo isso são dons que o Espírito Santo nos concede, que é possível que aconteça isso nas nossas vidas. Continua sendo possível o Espírito Santo agir em nós, usar a nossa vida, mas é necessário, irmãos, que a gente nasça de novo. É necessário que a gente entenda isso e mude a nossa direção de vida. Mude a nossa direção de vida. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é primaz em falar sobre isso. Por quê? Porque ali houve a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre aqueles que estavam ali, sobre aquelas 120 pessoas. O derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne, sobre aquele que crê. Não há mais barreiras hoje, não há mais liturgia da lei para que nos impeça de que o Espírito Santo haja na nossa vida. Isso não há mais. Tudo foi aberto, o caminho a Deus foi aberto por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então Jesus vem, abre o caminho, derrama as coisas, cumpre aquilo que era necessário, morre por nós na cruz, derrama o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Mas é necessário que venha um outro Consolador. E Jesus diz: vocês não vão ficar órfãos. Aquele que vem, ele vai fazer a mesma obra que eu estou fazendo. Falei isso aqui na semana passada. A palavra outro no grego quer dizer: ele faz a mesma coisa que eu faria. Ele faz, ele interpreta, ele age da mesma forma com que Jesus agiria na nossa vida. Mas é necessário que a gente tenha algo no nosso coração, na nossa vida, que mude em nós. Esse é o retrato de quem é cheio do Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Por que eu digo isso para você? Porque, teoricamente, a gente pensa que pessoas que fazem algumas coisas em nome do Senhor, elas são cheias do Espírito Santo. Mas lembre-se que vai chegar um dia que Jesus vai encontrar algumas pessoas, não todas, umas com certeza são cheias do Espírito Santo, mas a ideia do geral da cultura evangélica cristã é essa. Então vai chegar o dia em que Jesus vai olhar para algumas pessoas, e algumas pessoas vão chegar para ele e vão dizer assim: eu expulsava demônios, eu curava enfermos, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E Jesus vai dizer assim para elas: eu não conheço vocês, vocês não fazem parte, vocês nunca chegaram perto do Espírito Santo de Deus. Vocês usaram da autoridade que há no meu nome para fazer coisas, mas eu não conheço vocês. Então, quando a gente vê esses aspectos que a Bíblia nos traz, a gente começa a compreender o quão é importante que Deus esteja em nós, que o Espírito Santo esteja na nossa vida e que a gente entenda que Ele faz parte da igreja do Senhor aqui nesta terra. Ele faz parte da vida de cada um de nós. Tem pessoas que continuam na carne, estão se incomodando com coisas carnais, com coisas desta terra. Eu não consigo compreender isso.
E aí o que acontece em tragédias, como a gente tem visto, como a gente viu nesses últimos dias, intolerâncias, coisas medonhas, e ainda a gente vê que, poxa vida, é isso que o Espírito Santo quer trabalhar em nós, é isso que o poder de Deus quer agir no meio da sua igreja. A palavra de Jesus é clara: vocês vão ser minhas testemunhas em todos os lugares por onde vocês forem, vocês estarão pregando a minha palavra. E eu quero dizer uma coisa para vocês: o mundo está cruel, como já era na época de Jesus. Crucificaram Jesus, não se esqueçam disso, crucificaram a Ele. Crucificaram a Ele sem Ele dever nada. Então, coisas que estão acontecendo hoje são coisas que o ser humano bestial tem passado na face da terra. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Não desenvolve fruto do Espírito Santo. Continua fazendo a mesma coisa. É a mesma pessoa, não mudou nada. Estudou, se colocou, mas não mudou absolutamente nada. Vem à igreja, mas não muda nada. Não se transforma em nada. É necessário que a gente seja conduzido pelo Espírito de Deus. A igreja primitiva, os apóstolos, eles eram conduzidos essencialmente pelo Espírito Santo. Era uma coisa normal no meio da igreja, o Espírito de Deus se manifestar. Hoje é uma coisa anormal no meio da igreja, o Espírito Santo se manifestar. Nós vamos ler alguns textos aqui, Atos dos Apóstolos, são Atos do Espírito Santo. Tem uma passagem que hoje eu separei para a gente comentar. Atos capítulo 14, fala da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu vou discorrer aqui para a gente ganhar um tempo depois em casa. Se você quiser ler Atos 14, 15 e 16, para essa tua semana, aí um devocional excelente. Então, Atos capítulo 14 mostra a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi para um lugar chamado Listra. De outros lugares ele foi para um lugar chamado Listra. Lá ele curou um homem. E lá ele foi apedrejado. Ele foi lançado para fora da cidade como se ele estivesse morto. Você vai ler isso em Atos capítulo 14, a partir do versículo 19, diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, e no dia seguinte foram embora dali. Então veja, Paulo vai para uma cidade chamada Listra, e ali ele é apedrejado e jogado para fora da cidade como se ele estivesse morto. E aí eles saem dali, aí vem o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, onde eles vão para Jerusalém, numa assembleia da igreja cristã daquela época, cujos líderes eram Tiago e Pedro. Eles vão lá para discutir acerca de algumas questões judaicas. E Paulo está ali com Barnabé, e então, no capítulo 15 do livro de Atos, diz assim, no versículo 28, eles discutem acerca da circuncisão, se ela era necessária, se ela não era necessária. Então eles chegaram à conclusão que os gentios não necessitariam passar pela circuncisão, porque ela já era um capítulo passado. Então não haveria necessidade de forçá-los a fazer isso. É isso que eles resolvem ali. Porém, o que me chamou a atenção foi no versículo 28, que Lucas, aqui o autor de Atos, está dizendo assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo nenhum, senão algumas coisas que eles vão narrar ali. Então, essa fala ali nos dá a ideia do que as decisões tomadas, as atitudes tomadas, o Espírito Santo estava presente naturalmente no meio da igreja. Lucas está dizendo assim: olha, pareceu-nos a nós
e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor regras, mais do que vocês já estão escutando. Então, nos fala disso, de que o Espírito de Deus era presente no meio da igreja, era presente normalmente, era presente dentro daquilo que era comum para eles, porque eles entendiam bem quem era o Espírito de Deus. E, infelizmente, isso, quem sabe, foi se perdendo com um pouco do tempo. E hoje nós vivemos uma época onde as pessoas não querem saber as suas responsabilidades acerca do Espírito Santo, só querem vivenciar sentimentos e sensações. Somente isso. Mas a palavra de Deus é muito clara aqui. Aí, então, para a gente ver um pouquinho mais, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o que acontece? Paulo, então, pega Silas, pega Timóteo, e eles vão para um lugar. Para onde que o Espírito Santo leva eles? Atos 16, 1. Ele chegou a Derbe e Listra. Então o Espírito Santo leva novamente Paulo para aquele lugar onde no capítulo 14 ele foi apedrejado. Ouça isso. Ouça o que o Espírito Santo faz, o que o Espírito Santo fez na igreja, e ouça o que o Espírito Santo pode fazer hoje na nossa vida, aqui no nosso meio, no meio desta igreja, no meio desta comunidade, na minha vida e na sua vida. Então diz aqui a palavra do Senhor que eles foram a Listra novamente, encontraram lá Timóteo, que era filho de uma judia, que era crente, e assim a Bíblia vai falando acerca de que Paulo pega Silas e Timóteo e leva com ele. E então, no capítulo 6, diz assim, e eles viajando, passando pela Frígia e passando pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja que relacionamento que eles tinham com o Espírito de Deus, que eles estavam querendo ir pregar na Ásia. E o Espírito Santo disse para eles: eu não quero que vocês vão para lá. Se fosse, talvez, quem sabe, nos dias atuais, de uma boa parte dos cristãos, uma boa parte daqueles que estão sendo evangelizados, vão dizer: isso é coisa do diabo. O diabo que não quer que a gente vá pregar lá. É o diabo que não está querendo que a gente vá pregar lá. Vamos bater o pé e vamos para a Ásia, porque é o diabo que tá nos impedindo. E, na verdade, a Bíblia está dizendo aqui que eles não sequer perguntaram por quê. A Bíblia diz: o Espírito Santo não permitiu que eles fossem. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Chegaram a Mísia e intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu que fossem para Bitínia. Pergunta, existe alguma pergunta deles aqui dizendo: Senhor, espera aí, mas isso é de Deus, isso é o diabo que está querendo fazer, isso é Satanás que está impedindo aqui, isso é Satanás que está fazendo aqui? E aí eles nem perguntaram isso, porque eles tinham certeza de que aqueles que estavam com eles é muito maior, é o Deus Todo-Poderoso, e não há o que possa impedir quando Deus quer fazer. Então, se a gente criar na nossa mente, na nossa vida, no nosso ser, uma situação que a gente entenda o que o Espírito de Deus está querendo de nós, ou está falando a nós, vai chegar momentos em que, quem sabe, o Espírito de Deus te impeça de ir em algum lugar e você entenda perfeitamente o porquê. Quem sabe ele te leve para um outro lugar e você entenda perfeitamente por quê também, porque afinal de contas a minha e a sua vida estão declaradas diante do senhorio de Jesus Cristo, o Senhor, aonde não há nenhuma mudança, onde há autoridade. O diabo não tem autoridade de te impedir de ir aonde Deus quer que você vá.
E aí, então, o que é que acontece? Capítulo 16, eles passando pela Mísia, não conseguiram ir para Betínia, desceram a Troade, na Macedônia. E aí, então, durante a noite, diz a palavra do Senhor, durante a noite, Paulo teve uma visão de que se apresentava um varão da Macedônia, ele rogava dizendo: passe a Macedônia e nos ajude. Então o Espírito Santo movendo Paulo: eu quero que vocês vão para a Macedônia. Aí, quem sabe, só abrindo um parênteses aqui, quem sabe alguns de nós possa pensar: poxa vida, mas aí o Espírito Santo está falando com Paulo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem que estava letrado nas Escrituras, era um homem exatamente igual a você, igual a mim, com as mesmas dificuldades, com as mesmas fraquezas que nós temos hoje, mas o diferencial desses homens era: eles tinham o Espírito Santo de Deus vivo, no manifestar de Deus na vida deles. Era exatamente isso. Era exatamente isso. Então eles desceram a Macedônia e, navegando até Troade, foram a Filipos. E então conheceram uma certa mulher, Lídia, vendedora, abriu espaço em sua casa, e eles começaram a pregar ali naquela cidade, começaram a ganhar almas ali em Filipos, até que um dia, uma jovem que tinha espírito de adivinhação chegou até eles e falou: ei, vocês são servos do Deus Altíssimo, ei, vocês são grandes homens. E Paulo, cheio do Espírito de Deus, entendeu: isso não é de Deus, essa manifestação dessa moça não é de Deus, e ele repreende e expulsa um demônio daquela moça. Porém, aquela moça dava lucro a pessoas importantes daquela cidade. Então, o que acontece com Paulo e Silas? Quase a mesma coisa que aconteceu com eles em Listra. Eles foram presos, eles foram chicoteados. Então a gente pode pensar assim: puxa vida, mas o Espírito Santo mandou eles para essa fria. O Espírito Santo mandou eles para esse lugar, eles queriam ir para a Ásia, o Espírito Santo mandou eles para a cadeia. Eles queriam ir pregar lá em Betínia, o Espírito Santo mandou eles serem surrados lá em Filipos. Esse é o pensamento humano, esse é o pensamento racional, esse é o pensamento que as pessoas normalmente têm, porque andam segundo a carne, vivem segundo a carne, pensam segundo a carne, defendem coisas desta carne, de homens carnais, de sistemas carnais, não de Deus, não do reino de Deus, não acerca de Deus, e entendem que são espirituais, mas defendem coisas carnais. Então Paulo e Silas, diz a palavra do Senhor, estavam cantando lá à meia-noite: aleluia, Santo Espírito vem. E aí o que acontece? O poder de Deus, porque o Espírito Santo jamais vai te levar para um lugar aonde Ele não vai te dar uma grande vitória ali. Deus jamais vai te abandonar, seja como já falei esses dias, no deserto, nas montanhas, nos vales, na cadeia. À meia-noite eles oravam e cantavam louvores. E houve naquele lugar um tremor, um terremoto, que veio e quebrou tudo que tinha ali. E Paulo e Silas saíram. E quando eles encontraram o carcereiro daquela cadeia, o carcereiro se apavorou, porque o que ele imaginava? Naquela época, se o carcereiro permitisse que os presos que estavam ali, de acordo com as ordens dele, fugissem, o carcereiro ia pagar com a vida. E ele falou isso: ei, mas Paulo fala para ele: nós não vamos em lugar nenhum. Veja isso. Então, eu digo por mim aqui, daí você faz uma introspectiva tua. Você foi lá, apanhou, estava dentro de uma cadeia, que a gente sabe como é que era a cadeia daquela época. É bem pior do que a pior cadeia que a gente tem aqui. Aí dá um terremoto, você entende que aquilo é de Deus, e daí você vai sair. O que eu faria?
eu provavelmente ia sair correndo dali e falar: estou livre, estou salvo, vamos embora. É o que Deus queria para mim. Me libertou daqui, vou para outro lugar. Agora, quem sabe, eu vou para a Ásia. Agora, de acordo com a minha vontade, eu vou para a Bitínia. Agora eu vou para cá, agora eu vou para lá. Mas eles não fizeram isso. Eles ficaram ali e falaram: fique tranquilo, porque nós não vamos fugir. Não é esse o momento, as coisas vão acontecer de maneira diferente. E aí o carcereiro pergunta para eles: o que é necessário para que eu seja salvo? E aí Paulo fala para ele: crê tu no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. E aí vem a ordem, porque Paulo era cidadão romano, não poderia estar preso. Aí vem a ordem e libertam eles. Então foram homens que entendiam o propósito que o Espírito de Deus tinha sobre a vida deles. O que eles fizeram? Eles entregaram as suas vidas para o senhorio do Senhor Jesus Cristo, entregaram as suas vidas diante do Senhor e entenderam que tudo aquilo que eles faziam, Deus estava com eles, que tudo para onde eles iam, Deus estava com eles, seja na prisão, seja onde for. Tem uma lista de coisas na palavra de Deus que Paulo fala que ele passou, ele quase se afogou, ele foi dado 3 vezes chicotadas nas costas dele, ele foi quase apedrejado, desceram ele por um cesto de uma muralha, senão ele ia ser morto. Inúmeras coisas aconteceram com ele, mas em nenhuma delas se frustrou o plano que Deus tinha preparado na vida daquele homem. E é o que eu quero dizer para você hoje: nenhum plano de Deus para a sua vida será frustrado, se você entender que é o Espírito de Deus que está em você é que te conduz. E a gente precisa adquirir isso, crer nisso, entender isso, porque aí as nossas decisões serão muito mais acertadas, as nossas decisões serão muito mais concretas, a gente vai entender muito melhor o que a voz de Deus nos diz. Muito melhor, muito mais vezes, com muito mais condições. Então Deus está falando conosco esses dias acerca disso. Olhem para a igreja do Senhor, olhem para o que Deus está fazendo aqui, olhem para o que o Espírito de Deus fez na vida desses homens aqui da palavra do Senhor. Ele pode fazer sobre a nossa vida, mas é necessário nascer da água do Espírito, é necessário nascer de novo. É necessário buscar o Espírito Santo de Deus que está em nós, mas ter um relacionamento, ter uma capacitação de Deus em nós, ter algo que Deus possa transformar na nossa vida. Esse é o nosso caminho, irmãos, e isso tem se deixado levar com o tempo, infelizmente. O que nós vemos hoje são pessoas aproveitando-se da fé, em troca de uma revelação, manda o número do Pix. Passa um Pix, daí liga para cá que eu vou falar o que Deus tem que falar para você. E assim coisas muito piores têm acontecido, infelizmente, nessa terra. Mas nós precisamos perseverar e entender que o Espírito de Deus que está em nós, aquele que nós viemos buscar aqui hoje, que está em nós, Ele vai nos levar pelo lugar certo. Ele vai entrar na nossa vida e vai fazer com que as coisas aconteçam da maneira correta. O entendimento de Deus é isso para nós. É isso para mim nesses dias que estou falando sobre isso. Decididamente, o Espírito Santo de Deus fazia parte da igreja primitiva. Tudo que se fazia lá, o Espírito Santo estava envolvido. Era natural, pela palavra que a gente vê aqui, que eu li para vocês. Por que a gente pensa, ele aparecia de vez em quando? Não. A ideia que nos dá é que eles estavam sempre com essa condição de que Deus estava ali com eles, de que a ação do poder de Deus estava sobre eles, que o poder de Deus estava sobre eles. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. É isso que Deus me impulsionou a trazer a vocês hoje. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele está em nós. É o mover de Deus em nós.
A gente precisa nascer de novo. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa enxergar isso em nós, porque daí vai fazer sentido. Ouça o que eu vou dizer para você. Vai fazer sentido nas nossas vidas. João capítulo 3, versículo 16. Se a gente não ter isso em nós, não vai fazer sentido algum a gente ler, porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por mim, para que eu que creio nele tenha vida eterna, que não pereça e tenha vida eterna. Não fará sentido algum se o Espírito de Deus não estiver na minha vida, me transformando, movendo-se em mim, movendo-se no meu coração, no seu coração. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Quero orar com você e a gente